se você me acompanha há um tempo, você já deve saber que eu odeio com todas as minhas forças Tenon Raccoon. E honestamente, vocês não podem me julgar, porque eu sinceramente não sei como faz pra gostar dessa série. Eu vou ser sincero, não tem nada nessa série que é apelativo. Tipo, nada mesmo. Existe absoluto zero de coisas que eu digo, tipo, mas eu entendo pessoas que gostam disso. Não. Tipo, essa série é um desastre. É literalmente um grande desastre. Eu sei, eu posso estar sendo muito grosso aqui, mas... Cara, é só a realidade. E não tem como salvar essa série mais, já tá muito no fundo do poço. E você sabe o que é pior do que um roteiro ruim, personagens que não são carismáticos e um criador que tem atitudes extremamente questionáveis? Design ruim. Ok, tá, um criador com atitudes questionáveis é ruim, é extremamente ruim, mas design ruim também não é legal. Então, eu decidi fazer um redesign dos personagens de Tenon Raccoon. E eu sei, eu disse que eu não iria fazer vídeo sobre isso, só que quando eu disse isso, chegou umas pessoas que estavam meio tristes, estavam meio estressadas, eu pensei... Putz, vou ter que farmar. Ai, que pena, eu acho que eu vou ter que farmar. E como eu assisti esse negócio, e eu tive meus olhos brutalmente derretidos pela tela, eu acho que vocês poderiam meio que dar um like, se inscrever aí no canal, né? E ativar o sininho, né? Que tal se vocês fizerem isso, caralho? Mas enfim, chega de enrolação e bora pros designs. Eu decidi que eu não iria fazer redesign do Baco, da Slav e do Rock, porque, na moral, eu acho esses personagens meio inúteis, eu não gosto muito deles, eles têm zero personalidade, tá ligado? Não que tenha algum personagem nessa história que tenha uma personalidade, não. Não, todos os personagens de Tenon Raccoon são planos. Só que esses personagens em específico, eles são mais planos do que a própria planitude, tá ligado? Mano, um papel tem mais personalidade que esses personagens. Então, eu decidi começar pela antagonista. Eu acho que é a vilã principal, né? Que é a Yara. Que é, pelo que eu vi na wiki, ela é tipo uma bruxa fracassada. E ela também é ex do Duca. E ela tipo é meio vingativa e tal. E aí ela quer começar a usar magia pra fazer maldade com o Duca. Os caras estão no teto. E por falar em Duca, eu vou deixar o Duca por último. Então fique até o final do vídeo pra vocês poderem ver como é que o Duca ficou. Mas enfim, eu dei vários triângulos pra Yara. Porque como ela é tipo uma bruxa fracassada e ela é pra ser meio que a vilã, então eu fiz ela tipo exibir a maior quantidade de maldade que ela consegue exibir. Porém, eu também queria mostrar que ela é meio, tipo, como se fosse alguém que te apunhala pelas costas, tá ligado? É tipo uma traidora. Então, eu decidi, além de ser triângulos, eu decidi dar uns triângulos meio curvados. Como se fossem, tipo uma ponta, só que uma ponta um pouco mais curvada pra dar aquela impressão de... essa pessoa parece uma pessoa normal, mas eu não sei não, tá estranho isso aí. Outra coisa que eu fiz pra deixar a personagem com uma silhueta um pouquinho mais divertida e pra brincar um pouquinho com isso, eu decidi fazer as orelhinhas dela como se fossem chifrinhos de diabinho, tá ligado? Então eu fiz isso com ela. Aí a silhueta dela fica parecendo como se fosse uma demônia, uma diabinha. E isso faz a gente pensar, puta que eu pariu, demônio, toma cuidado, caralho. E eu também percebi que a Vera de Tenon Raccoon, ela tem tipo um cabelo, só que, sei lá, tipo só as fêmeas têm cabelo. Aí eu decidi não aplicar isso nos meus designs, então nenhuma das fêmeas vai ter cabelo. Todo mundo vai ser só pelo só. Não faz sentido eles terem cabelo. Todo mundo vai ser careca nessa porra. Depois de eu ter decidido as formas, ter feito rascunho e a line art, eu fui direto para as cores. Então, eu decidi pesquisar umas paletas de cor que se encaixariam na personagem e eu peguei essa aí que eu mostrei na tela. Ai,
Então você pegou essa paleta porque você gosta das cores? Eu peguei essa paleta porque a cor roxa, ela é bastante associada não só com bruxaria, mas também com magia e luxúria. E como a Yara, pelo que dá pra ver na série, é uma personagem que além de ser uma bruxa fracassada, também é uma personagem que tipo é num status um pouquinho mais alto, sabe? Eu decidi dar uma cor que remete a essas coisas. Eu também peguei as cores em um tom mais escuro, porque tons mais escuros e mais puxados para o preto são bastante associados a mistério, a maldade, a negatividade e até mesmo a elegância. Então eu achei, vou pegar. Além disso, todo mundo ama bruxas góticas, então é um plus. E falando em bruxas góticas, é claro que o estilo dela é mais gótico. Eu pesquisei vestidos góticos pra fazer essa personagem, porque eu achei que combinaria. Porque, né, góticas, bruxas góticas. Qual é? Bruxas góticas, mano. Combina, só combina. E no final ela ficou assim. Eu dei meu melhor. Assim, meu melhor não, né, porque eu não dou uma foda pra essa série. Mas eu tentei pelo menos. Eu fiz um design, sei lá, que eu achei que ficaria melhor nela. E agora vamos para a próxima personagem. O design de personagem da Vera na série é um design que me deixa genuinamente muito confuso. Porque, cara, como assim ela era pra ser uma imperatriz? Tipo, nada no design dela comunica isso. Absolutamente nada. Quando você olha pra ela, você só acha que ela é, sei lá, uma mulher normal, uma véia normal, sei lá, só qualquer véia por aí. Mas tipo, ela era pra ser a imperadora, cara. Você tinha que colocar mais amor nisso, tinha que colocar um design bonito e um design de realeza nela. Meu Deus, olha o jeito que o cara trata uma imperadora. No caso, imperatriz. Então, como ela é uma imperatriz, que o Lusterflix fez eu confundir com imperadora, mas foda-se. Como ela é uma imperatriz, eu dei um design de uma imperatriz pra ela. Eu fui dar primeiramente uma olhada na Wiki, é claro, e eu vi que ela era pra ser tipo uma mulher narcisista, que, tipo, é uma ditadora e tal, não sei o que. Então, eu decidi colocar isso no design. Porém, vocês sabem, né? Ditadores, eles não são, tipo, a aparência dele já, quando você olha pra ele, ó, ele é mau. Não. Ditadores, eles se apresentam pro público como se eles fossem heróis, como se eles fossem pessoas de boa, como se eles fossem boas pessoas e tal. Então, é claro, eu apliquei isso no design. Eu usei o meu truque de misturar triângulos com círculos e fiz algumas partes do design serem pontiagudas, porém, além de serem pontiagudas, também são meio curvadas, dando aquela impressão estranha. Também queria ressaltar que os triângulos e formas mais pontiagudas também não podem ser só usados para descrever malícia, também podem ser usados para criar personagens que são, tipo, mais energéticos. Eu só queria pontuar isso aqui mesmo. Eu pesquisei vestidos de imperatriz e eu achei uns vestidos que eram bem bonitinhos, né? Então, eu coloquei o que eu achei mais comum nos vestidos. Eu achei bastante comum terem uns em que, tipo, elas mostram os ombros, né? E eu achei bonitinho também, então eu decidi colocar nela. Também eu coloquei uma coroa para deixar bem claro que ela é, né, é uma pessoa da realeza. Além disso, na série eles dizem que ela foi coroada, porém ela não usa nenhuma coroa durante a série inteira. Então eu decidi fazer esse favor pro Luster. E depois de fazer o rascunho e a line art, eu fui em busca de uma paleta de cores que combinaria com ela. Eu decidi pegar uma paleta com as cores amarelo e roxo, porque amarelo também meio que pode ser considerado como dourado, e porque roxo é uma
uma cor que contrapõe. Eles são amarelo e roxo, são cores complementares, caso você não saiba. E como eu mencionei antes, roxo é um símbolo de luxúria, além de também ser um símbolo de magia. E como eu ia chamar ela de ceifadora, meu Deus. E como a Vera, além de ser imperatriz e também usar magia na série, achei que seria bem apropriado colocar essa cor pra ela. Também coloquei a cor roxo como predominante, caso vocês não tenham percebido. E eu decidi colocar uns detalhezinhos no vestido, como dá pra ver aí, só pra poder levar a atenção das pessoas pro rosto dela, criando contraste entre o amarelo bem claro, o cinza e o roxo. Por um momento eu quis dar umas experimentadas na personagem, mas eu achei melhor deixar ela assim mesmo. E foi assim que ficou a nossa nova Vera. Olhem só que fofinha e que safada que vai matar alguém. Eu não sei como eu vou soar dizendo isso. Provavelmente vocês vão me chamar de burro, de não atencioso, todos os xingamentos existentes. Mas, gente, eu genuinamente não sabia que o Trude era um bibliotecário. Tipo, na minha cabeça simplesmente não entrava. Eu sempre pensei que ele era um estudante. Como caralhos isso aqui é um bibliotecário? Eu só fui descobrir que ele é um bibliotecário porque eu li a wiki de Tenon Raccoon. Meu Deus do céu. Então, quando eu tava fazendo o design pro Trude, eu decidi que iria dar uma pesquisada pra ver como bibliotecários se vestem mais ou menos. E digamos que achar um uniforme específico não achei, porque eles usam roupas tipo de pessoas comuns, sabe? Eles só usam qualquer roupa, uma roupa mais gostosa de ficar e tal, mas tipo, não tem uniforme. Então seria meio difícil de fazer um design de bibliotecário. Mas eu tentei meu melhor. Eu dei um terninho pra ele, uma calça um pouquinho folgadinha e eu dei óculos pra ele, porque pelo que eu vi na wiki, o Trude ele tem óculos de leitura. Porém, eu acho que, como ele é um bibliotecário, eu acho que ele bem que podia estar sempre usando esses óculos, né? Não só porque eles são óculos de leitura, mas também porque os óculos, eles fazem a gente pensar que ele é um personagem um pouco mais intelectual, um personagem que, tipo, gosta de ler e tal. É um estereótipo de pessoas que usam óculos, né? Mesmo que esse estereótipo aí não seja lá tanto verdade, eu digo isso sendo uma pessoa que usa óculos. Porém, o óculos costuma ser associado a nerdola, então vamos botar óculos nele. Eu coloquei bastante cor azul, porque azul, além de ser uma cor fria e mais puxada pra dentro, assim por dizer, também é uma cor que remete à sabedoria, então eu botei nele. Também coloquei um pouquinho de amarelo, porque iria combinar com a paleta, e basicamente isso. Eu não tenho muito pra falar sobre o design do Trude. Acho que de todos os personagens de Tenon Raccoon, o que mais me marcou e o que mais fiquei pensando foi a Rosie. Porque, tipo, eu de certa forma até que gostei dela. Eu não achei ela, tipo, tão superficial quanto os outros personagens, porém, é claro, o Lusterflix conseguiu foder isso, né? E como a Rosie ela é uma personagem um pouco mais feminina, como dá pra ver na série, eu decidi colocar bastante dessa feminilidade nela também. Ela também parece agir um pouco de um jeito mais infantil, então eu dei ela uns traços um pouquinho mais infantis, assim por dizer, como se ela fosse uma personagem child-coded. Dá pra ver também que eu utilizei vários triângulos e também alguns círculos nela, porém esses triângulos, como eu disse antes, os triângulos eles podem ser utilizados pra também mostrar bastante energia, e foi pra isso que eu utilizei os triângulos aqui. Eu usei os triângulos pra demonstrar a energia dela, porque ela é uma personagem mais energética, mais sabe, pra fora, assim por dizer, então eu utilizei os triângulos pra mostrar isso pro espectador. Também dá pra ver que o pelo dela é virado pra fora, diferente dos outros guaxinins, porque como ela é mais extrovertida, então o pelo dela vai ir mais pra fora, porque assim o espectador ele vai pensar, o pelo dela tem pra fora, então acho que ela é uma personagem mais extrovertida, confia em mim, isso só funciona.
Eu também dei esse lacinho grande no pescoço dela, não só porque eu acho bonitinho, mas também porque eu acho que o formato dele também é bem triangular e também um pouco arredondado, e eu achei que isso seria bom pra comunicar a personalidade dela. Também esse lacinho meio que muda a silhueta dela e deixa a silhueta mais diferente da dos outros personagens. Então eu coloquei esse lacinho nela, como se fosse aquele acessório que deixa aquele personagem especial, tá ligado? Depois de fazer o rascunho e a line art, eu escolhi essa paleta de cores que tá na tela. Eu escolhi ela porque as cores que tem nela são amarelo, laranja e vermelho. E eu escolhi uma paleta que tem amarelo porque amarelo é uma cor que remete à alegria. Laranja é uma cor que remete à energia. E o vermelho, que no caso aqui é um vermelho mais rosinha, também remete à feminilidade. Então eu adicionei isso nela porque, né? Ela é feminina, ela é energética, ela é alegre. Então todas essas cores só faziam muito sentido pra ela. Eu também escolhi essas cores de um jeito mais saturado e mais claro, mais puxado pro branco, porque quando as cores são mais puxadas pro branco, elas remetem bastante à inocência, remetem mais à pureza, vocês entenderam. O Ceifador foi um personagem um pouquinho mais difícil de fazer, porque ele não tem lá muita personalidade, mas eu tentei o meu melhor. Eu utilizei vários e vários quadrados nele, porque quadrados eles remetem a mobilidade e força. E como o Ceifador ele parece ser um cara tipo bem forte, bem leal, tipo, sabe, bem forte no geral, eu decidi dar pra ele. Dar quadrados, é claro. E eu também fiz um cabelinho pra ele. Esse é meio que o único personagem que eu dei um cabelo. Eu sei que eu disse que todo mundo ia ser careca, mas eu achei que esse cabelinho pra ele ia fazer sentido. Não só porque ele é de uma espécie diferente, mas também porque ele é claramente emo, velho. Então eu precisava mostrar pra todo mundo. Olha só, esse personagem é um emo. E eu fiz ele ser um emo triste, né? Porque, tipo, ele é sozinho, ele mora no meio da floresta. E ele é emo, então ele vai ser um emo triste, com certeza. Eu também dei essa roupinha de soldado pra ele, por causa da backstory super triste dele. Uá! Então eu dei essa roupinha de soldado pra ele e dei esse colarzinho de soldado pra mostrar, olha, ele é leal, ele é soldado, ele foi um ex-soldado. E eu deixei a roupa dele toda fodida, porque, né, ele tá no meio da floresta, claro que a roupa dele vai ser toda fodida. Depois de fazer o rascunho e line art, como sempre, eu peguei uma paleta de cores. Eu peguei uma paleta que contém vermelho, verde e azul, porque além dessas cores elas serem uma triádica, né, que são as cores RGB, caso vocês não saibam, elas também remetem à sabedoria e à natureza, principalmente o verde e o azul, que o azul remete à sabedoria e o verde à natureza. E é claro que a roupa de soldado dele ia ser um verde, tipo uma roupa de camuflagem, porque ele tá no meio da floresta, ele tá se escondendo, é claro que ele vai usar uma roupa de camuflagem. E eu vou falar a verdade, foi muito difícil decidir onde eu iria colocar cada cor, tipo... Eu até tive que desistir completamente do vermelho, pra vocês terem ideia. Como dá pra ver aí, eu até ia fazer ele ter tipo uma mecha vermelha no cabelo, mas eu pensei, não vou fazer isso. Eu também tentei deixar o mais animation friendly que eu pude. Essa roupinha de soldado pode só pegar uma textura de camuflagem e colocar sobre o personagem na animação. Você pode só fazer isso, então não tem muito problema colocar detalhe aí. E eu sei que ele com as mechas vermelhas ficou muito bonito, ficou até que legal, até que pica, só que eu achei que, mano, ele apesar de ser um soldado emo, eu acho que não ia combinar muito não, eu vou falar a verdade. Depois eu deixei a roupa dele extra fodida, pra deixar ainda melhor o personagem. Agora chegou o momento em que todos esperavam. Eu vou refazer o design do
Dulca, o protagonista. Como de acordo com a Wiki, ele é um personagem mais introvertido, eu fiz o pelo dele ser mais voltado pra cabeça do que pra fora. E antes eu pensei em dar tipo um chapéuzinho de festa pra ele esconder o chifre, mas aí eu pensei, não, essa ideia é muito estúpida. Então eu troquei por uma coroa, porque essa coroinha, ela meio que, além de comunicar que ele é um cara de alto status, sabe, da realeza, também iria conseguir esconder o chifre melhor. Eu também dei uma roupa de príncipe pra ele, e eu sei que ele não é exatamente um príncipe, ele é só um filho de uma imperadora, porém uma roupa de príncipe iria comunicar que ele é mais da realeza e coisa assim e tal. Eu dei uma paleta de cores dessa aí que tá na tela, eu coloquei mais azul nele, porque azul também, além de ser uma cor que fala sobre sabedoria, também é uma cor que remete a introversão, uma cor que remete a frieza e coisa assim. E eu fiz ele ser mais tipo, um pouquinho mais bravinho, porque né, o Dulca ele é meio arrombado, todo mundo sabe. E como na Wiki dizem que ele tem insegurança com o fato de ele ser híbrido de guaxinim com alguma outra espécie, eu fiz ele não ter rabo, porque o ceifador comeu, que quer dizer, porque ele esconde o rabo dele. Aí ele tipo coloca o rabo meio que dentro das calças pra não mostrar pra ninguém. Na verdade eu nem sei por que na história original ele fica com o rabo pra fora. Tipo, se você tem insegurança com o fato de você ser um híbrido, por que você tá mostrando seu rabo? Mas enfim, é assim que ficou o Dulca. Eu não quero muito entrar por dentro do design dele, porque eu vou falar a verdade, eu tô com preguiça. E assim, o Dulca ficou assim. E esses foram os redesigns de Tenon Raccoon que eu fiz. Ah, e se você gostou desses designs, saiba que eu faço lives aqui no YouTube. Eu faço lives segunda e quarta, toda 8 da noite. Então se você quiser ver eu fazendo mais, entra nas lives, tem toda segunda e quarta. Às vezes não tem, mas sempre quando não tem eu aviso na comunidade. Então se não tiver eu só aviso. E é isso, um videozinho mais diferente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, beijos, tchau, amo todos vocês.